acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado. Sobre 19h55. A nossa chegada nesta noite de quinta-feira, 15 de janeiro do ano de 2026. Minha alma, tua alma, nossa alma. Bem-vindos às apresentações do programa Comunicações da Palavra. Não dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. A quem por mim morrer. Sejam todos bem-vindos às apresentações de Comunicações da Palavra, noite de quinta-feira, 15 de janeiro do ano de 2026. Vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. O fim, e será apenas o começo de uma vida, outra vida, e que vida, nova vida. Dentro do meu peito bate forte um coração. Bate um coração. Nosso coração veio a bater forte, expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte um coração. Bate um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. A quem por mim morrer. Jesus, nova vida, a minha luz. 19h59. Já já a nossa leitura às 20 horas no texto da palavra. Nós estamos estudando sobre o plano de Deus para você, o plano de Deus para mim, o plano de Deus para nós. Entendemos
num primeiro momento, a respeito do plano original de Deus. O nosso texto para a leitura é o texto de Gênesis, capítulo 3. Falamos, depois do plano original de Deus, a respeito da entrada do pecado no mundo, como isso aconteceu. O texto de Gênesis, capítulo 3, descrevendo os fatos, descrevendo todo o cenário do ocorrido, os personagens ali descritos em Gênesis capítulo 3, e depois da entrada do pecado no mundo, uma vez que ele entrou, as consequências do pecado nós iremos considerar hoje. Eu também vou, antes do momento da oração, ler trecho da carta da missionária, do pastor Júlio Quirino, a missionária Angélica, por quem estamos orando, tá? O texto bíblico mencionado, tudo quanto aqui está inserido em expressão de agradecimento. Não é apenas agradecimento, mas a carta destaca agradecendo muito o nosso carinho. Você que tem orado pela missionária Angélica, vamos mencionar a situação em si e você vai ter uma noção, uma percepção melhor, tá? Mas vamos trabalhar então 20 horas e 1 minuto, porque a hora é assim, nem rápido nem devagar, mas vai num ritmo consumido, momento a momento do nosso tempo. As consequências do pecado. Até aqui, estudamos sobre o plano de Deus para a humanidade e também sobre a tentação de Satanás e a desobediência do homem. Ao invés de alcançar suas pretensões, o homem teve, na verdade, uma grande decepção. Uma grande decepção. Vamos pensar agora em 2026, este fato, nós vamos, em 2026, nos depararmos com decepções, com situações de constrangimento. Mas vamos entender, então, o relato bíblico a partir do versículo 8 de Gênesis, capítulo 3. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O que dantes era uma imensa alegria, satisfação, um grande privilégio desfrutarem da presença de Deus, agora eles estão, devido ao pecado ter sido introduzido no mundo, eles estão agora escondendo-se. E o versículo 9 diz: e chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe, como se Deus não soubesse de tudo que estava acontecendo: onde estás? Versículo 10. E ele Adão, disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão. Era para Adão responder assim: sim, eu comi. Mas aí Adão respondeu: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A sucessão de
acontecimentos, buscando a causa, ou em quem estaria então a culpa? Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a fera, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Por isso você você sabe disso. A forma como a cobra se locomove. Está aqui. A partir de quando isso teve a sua existência, a sua origem. Aqui, está aqui. A Bíblia é o livro dos livros, meu amado. Versículo 15. Está falando com a serpente. Olha lá, tem mais situações ainda de Deus colocar para a serpente. E aí é o versículo da promessa do Redentor. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. A semente da mulher iria ferir a cabeça da serpente. E a serpente iria ferir o calcanhar da semente da mulher. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. O ato de conceber. Com dor darás à luz filhos. E ainda que seja o parto menos desejado pelas mulheres, o chamado então parto natural, a medicina entende que é o melhor tipo de parto. Criança que nasce de parto natural, nasceu no processo natural. É maravilhoso. É o melhor parto. Aqui em casa eu tenho 2 filhas de parto natural. Uma com 2.950, a primeira primogênita, e a segunda com 3.760. Aí você fala: nossa, pastor, coitadinha da esposa. Depois desse segundo nascimento. Tá, Paulo, nós já estamos noutra fase agora, tá? Nós estamos na fase que eu mostrei para você segunda-feira. Estamos aguardando. Tô quase comprando uma bicicletinha pro meu netinho. Ou a netinha, não sei qual vai chegar primeiro. Acho que eu vou começar a orar, viu, irmãos? Temos que orar. Com dor darás à luz a filhos. Com dor darás à luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Deus, palavra de Deus. Você vai discutir com Deus? Deus falou que ia acontecer assim. O desejo da mulher para o marido, ele te dominará. Há uma diferença. Deus colocou isso aqui. Você vai questionar Deus? Aqui. A consequência. Nós estamos tratando de consequências do pecado. O resultado, no que resultou. Até então você não tem Deus desenvolvendo a comunicação dessa maneira com o homem e a mulher. É a partir desse momento que a comunicação vem. E Deus fala abertamente tudo o que sucederia por todos os tempos, até a consumação dos séculos. Deus tratou com a serpente, começou com a serpente, veio para a mulher, e agora Deus vai falar com Adão. Com Adão. Eu devia ler até o 13, mas eu estou indo até as consequências diretas aqui, envolvendo cada um. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher. Veja bem, Deus não disse que Adão deu ouvido à voz da serpente. A questão da serpente é com a mulher. Quem foi enganada
pela serpente foi a mulher. Adão deu ouvidos à voz de quem? De Eva. Deste ouvido à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Você vê bem? Não é assim. O trabalho já tinha sido apresentado por Deus. Maravilhoso. Deus é o autor do trabalho. Mas agora esse trabalho se torna penoso. Com imenso abatimento. Vem a canseira. O pesar. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. E aí vem o versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, com muito sacrifício, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Até esse versículo aqui, nós só lemos consequências do pecado. Até esse trecho aqui. E aí, porque nós temos uma noção, esse texto aqui desenvolve todo o aspecto que foi então vindo para o decurso de todos os tempos. O homem, um ser pecaminoso, pecador, e o pecado trazendo essas consequências. O relacionamento de Adão e Eva, a terra sendo amaldiçoada. O homem, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Na labuta, no trabalho árduo, no trabalho difícil. A Bíblia diz que quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Ouviram a voz de Deus. E Deus falou com eles. Eles ouviram a voz de Deus. Deus falou-lhes. E é registrado que Deus comunicou-lhes. É a palavra de Deus para nós. Há um processo, amados, há um processo de morte. Neste texto, temos uma descrição das primeiras consequências do pecado. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, o que Adão e Eva fizeram? Esconderam-se da presença dele. É estranho, não é? Esconder. Tentaram evitar qualquer aproximação, qualquer contato, qualquer envolvimento. O que é que o pecado faz comigo? Aliás, comigo aqui, comigo e com você. O pecado nos afasta da palavra de Deus. O pecado nos afasta do nosso momento de oração. O pecado nos afasta do nosso interesse em congregar, para cultuar, para louvar, para bendizer a Deus. O pecado nos afasta. Joga-nos no isolamento, no esconderijo, longe, distante de Deus. Houve um momento na sua vida que você começou a afastar-se do seu interesse em ler a Bíblia, começou a afastar-se do seu interesse
e da sua necessidade de orar, de buscar a presença de Deus. Isso é consequência do pecado. O pecado é assim, meu amado. O pecado, na expressão do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, 13 e 14, ali naqueles versículos, o pecado é excessivamente maligno. Maligno, ou seja, vamos descrever mais? Em nenhum momento sequer vai ser encontrado fazendo bem, não. Pecado é excessivamente maligno. E o pecado leva muitas pessoas ao desânimo. Começa a ficar desanimada, perde interesse pela palavra, acompanhar o programa Comunicações da Palavra, não, vai se afastando. Ah, não vou não, estou desanimado. E vem outras situações. E vem a correria do dia a dia. Eu mandei uma matéria agora à tardezinha. O que você fazer quando a sua vida está muito corrida. Está lá no grupo da nossa igreja. Como deve ser o seu procedimento espiritual num dia de muitas atividades. E é interessante, depois dá uma lida lá. Eu vou colocar depois aqui nos comentários dessa mensagem, eu coloco para você depois, tá? E vou colocar o que eu não fiz ontem, umas frases. Não estou dizendo que você fica abatido, que você fica enfraquecido, que você perde, vai distanciando. Acontece isso comigo também. Você tem um compromisso de leitura, de oração. E você vai ficando, por causa do pecado, vai se afastando. Ao invés de desfrutar da paz e segurança, o homem agora tinha medo do Criador. É o que ele fala. Ouvi a tua voz soar no jardim, versículo 10. E temi. Ele teve medo do Criador. Eles reconheceram que o que fizeram não era da aprovação de Deus. Por isso fugiram da presença dele. Fugiram da presença dele. E em seguida, surgiram o quê? O que surge em seguida? Vários conflitos de relacionamento. Vários conflitos de relacionamento. A situação agora vivida por Adão, ele não vai falar, eu sou responsável, eu falhei, eu fui negligente, eu fui descuidado. Não, Adão acusou quem? Eva. Ele usou a expressão até bonita, a mulher que me deste por companheira. Deus, foi o Senhor que me deu essa mulher. Não fui eu que escolhi, não. Foi o Senhor que me deu. A mulher que me deste por companheira. Eu fico imaginando o semblante de Eva nesse sonho. Deu aquela olhada assim para Adão. E se você perceber, quando ele diz a mulher que me deste por companheira, ele está acusando quem? Deus. Por ter colocado aquela mulher como sua companheira. Interessante isso. Por fim, a mulher acusa quem? A serpente, dizendo que ela havia o quê? Enganado. Ela havia enganado. Mas as consequências não param aqui, nas acusações e temores. Aí nós temos Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 19, tem umas descrições geradas pela desobediência à palavra de Deus. E essa desobediência de Adão, dura a realidade, amados, que afetou toda a raça humana. O apóstolo Paulo, em Romanos 5,12, afirmou que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo,
E pelo pecado o quê? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque um pecou, todos sofreram as consequências do pecado. Porque um pecou, todos sofreram as consequências do pecado. E o interessante é que, por causa do pecado de Adão, todos nós herdamos essa natureza pecaminosa. Por causa do pecado de Adão, todos nós herdamos essa natureza pecaminosa. Todos nós. É interessante considerarmos isso. Todos nós herdamos essa natureza pecaminosa, por causa do pecado de Adão. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 3, versículo 10 e versículo 12. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis. Todos. Não há justo. Todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem um sequer. E aí então nós podemos concluir que não há nenhuma pessoa justa diante de Deus. Pois Romanos 3:23 afirma o quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então aí nós temos o quê? Um grande abismo. Por causa do pecado, agora surgiu um abismo entre Deus e os homens. É isso que nós temos em Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, entre Deus e o homem, pecado. Fazendo o quê? Separação. Por não confiar na palavra de Deus, o ser humano acabou arrumando uma grande encrenca para si. A vida passou a ser difícil e complicada, não é verdade? Passou a ser difícil e complicada. Em lugar de alegria surgiu o choro, a falta de esperança, atritos interpessoais e também a morte física. É justamente isso que Deus estava querendo dizer com a palavra morte. A falta de comunhão com o Criador, ocorre essa falta de comunhão, a perda do significado da vida e também, quer dizer, tem a perda do significado da vida e também a condenação eterna. As consequências são consequências terríveis. Agora, ciente da sua triste situação, os homens passaram a procurar uma maneira de resolver esses conflitos causados pelo pecado. É o que nós vamos tratar em sequência, na semana que vem, como que o homem tenta resolver esse problema desencadeado da situação da entrada do pecado no mundo. Como é que ele tenta resolver? As consequências estão aqui. E como que o homem tenta resolver isso? Vamos, na semana que vem, considerar esse assunto. São 20 horas e 24 minutos. Eu quero agora mencionar a carta da missionária Angélica.
Salmo 103, versículo 1 e 3, bendize a minha alma, o pastor Júlio começa a carta assim, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueça de nenhum de seus benefícios, ele que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Agradecemos muito o seu carinho, preocupações e orações pela minha saúde. Também agradecemos muito aos queridos parceiros que nos ajudam financeiramente em nosso trabalho missionário. Muito obrigada por continuar conosco neste momento em que estamos passando. Temos sempre orado por direção de Deus, sabedoria nas decisões, por portas abertas e também por portas fechadas. O processo de tratamento do câncer está em andamento aqui no Brasil, Barreto, São Paulo. Que a carta vai para outros lugares também. Temos acesso a um dos melhores hospitais, Hospital de Amor, de câncer, que atende pacientes do Brasil todo e também do exterior. Temos já vencido as primeiras batalhas e vemos a mão de Deus a cada passo. Primeiro, ter descoberto a doença em nossa visita no Brasil. Interessante isso. Segundo, estar com o nosso filho Samuel no momento que ele precisa de nós. Terceiro, ter acesso ao tratamento gratuito através do convênio do hospital com o SUS. Quarto, fazer a cirurgia quadrante para remover o nódulo cancerígeno. Quinto, ter um tempo de recuperar-se da cirurgia. Sexto, ter meu esposo Júlio me acompanhando e cuidando de mim no processo. Tudo da maneira sendo a missionária Angélica debaixo de um cuidado imenso, amados. Sabendo que estou completamente nas mãos do Pai e confiando a Deus todo o processo do tratamento. Sempre falo que se Ele quiser, basta uma palavra dele para sarar. É verdade. Mas também se o Senhor está permitindo ir pelo processo de cura com os tratamentos, Ele tem seu perfeito propósito e será cumprida a sua perfeita vontade. Amém. Agora estamos entrando não só numa batalha, mas é uma guerra, onde o tratamento vai lutar para eliminar o câncer do corpo. Foi encontrado câncer no linfódono axilar. Tá? Amados, contamos com suas orações. Próximos passos. Tratamento da quimioterapia será 4 sessões, com intervalo de 3 semanas. Depois de cada sessão começa dia 14 de janeiro. Então, eu deveria ter lido a carta ontem, né? Ontem foi dia 14, foi quando começou. Depois será definido outros tipos de tratamento. Pedidos de oração. Que os efeitos colaterais do tratamento sejam menos agressivos. Fortaleça no período de tratamento, que ela receba então fortalecimento. Paciência com as limitações. Conhecer mais a Deus neste processo e cumprir seu propósito. Amém. Pedido de oração também pelas oportunidades de seguir compartilhando com outras mulheres no Hospital do Amor. Pela nossa família, emoções, unidade, paciência, fé e esperança no processo. Pelo crescimento espiritual para toda a família. Outro pedido de oração, pela extensão na imigração do tempo para permanecer no Brasil para a quimioterapia. Ela é boliviana, tá? Ela é da Bolívia. Por portas abertas para conseguir todos os documentos necessários que eles pedem. Muito obrigada por ser parte dessa jornada e por caminhar conosco. Suas orações e parceria com nossas vidas e ministério têm sido uma fonte grande de ânimo em nossa caminhada. Né? Ela escreveu nossa caminhada. Contamos com vocês, amados de Deus. Seus amigos missionários, Júlio e Angélica, o pastor Júlio. Eu nunca me esqueço, amados, aqui em Barretos, na Avenida 21, sabe, a 21 aqui em Barreto, entre a 18 e 20, quase chegando a 18, eu encontro, eu não lembro o ano agora, se é, eu acho que foi 1993 ou 94. Eu virando ali me deparo, né, encontro com o missionário Júlio Quirino, recém-casado. O casamento dele aconteceu na Bolívia.
E pela primeira vez eu tive o privilégio e a oportunidade então de conhecer a esposa que Deus lhe havia concedido, a irmã Angélica. Recém-casados, estão começando a vida conjugal. E por uma razão tal, passam-se os tempos, eu caso com alguém que conhecia o missionário Júlio. Já era amicíssima do missionário Júlio, a minha esposa. E os anos nos aproximam, né? E o segundo filho do casal nasceu um mês antes da minha segunda filha nascer. Então, tivemos muito envolvimento e tempo juntos. Tá? Vou orar pela missionária Angélica, estão os pedidos aí. E agora eu vou orar da maneira geral pelo nosso povo. 20 e 30, você entendeu por que nós vamos encerrar um pouquinho além do tempo? Devido a essa carta e devido ao assunto tão sério que temos tratado. E Deus seja engrandecido sobre todas as coisas. Bendito Deus e eterno Pai. Dou graças ao Senhor, Pai bendito, por essa noite abençoada que o Senhor tem nos concedido. Também, Deus, temos orado pelo nosso clima, Pai. Eu tenho orado pelas chuvas que estão vindo sobre o Brasil, Deus. Ontem eu mencionei a nossa região, o nosso estado, o nosso país. Eu creio que o Senhor, ouvindo as nossas orações, irá interferir nesse clima. Uma palavra de Jesus bastou para que a tempestade se acalmasse e o conforto, a paz, o refrigério viesse aos corações dos discípulos naquele barco onde estavam obedecendo a ordem do Senhor. Pai bendito, eu tenho orado pelo nosso país, Deus, pelo fator clima. É desesperador os lugares que têm sido devastados por tornados. Deus, que a tua mão de misericórdia e graça se estendam. Quando eu digo misericórdia e graça é porque não merecemos nada. Mas clamamos àquele que tem poder e controle sobre tudo. Pai bendito, estendam as mãos do Senhor de misericórdia e graça sobre esta nação, Deus. Cremos no teu agir e oramos, Pai. O estado de São Paulo está sob alerta, mas nós queremos estar em oração perante o trono da graça do Senhor, a fim de sermos ajudados, auxiliados em tempo oportuno. Manifesta, ó Deus, o teu agir. Perdoa os nossos pecados, como real consequência de tanto desordem e caos na terra. E oro também, Deus bendito, por aqueles nomes de pessoas enfermas, o Luiz Antônio, a irmã Cláudia, a irmã Inês, a missionária Angélica, Deus, que mencionam a lista de pedidos de oração que eu quero colocar no altar do Senhor, os efeitos colaterais do tratamento, o fortalecimento que ela precisa, a paciência, o conhecimento do Senhor nesse processo e como ela vai cumprir o propósito do Senhor, as oportunidades de seguir compartilhando com outras mulheres no hospital, ela pede oração nisso, Senhor, a respeito disso, pela família, as emoções, unidade, paciência, esperança no processo, crescimento espiritual de toda a família, a documentação a respeito da imigração, do fato dela ser da Bolívia, Deus. Intervenha, Pai, para com a tua serva, Deus. Nós temos orado, temos nos tornado participantes desse momento, crendo que o Senhor está levantando aqui e acolá, em vários lugares, intercessores, Deus. Abençoe e use o programa Comunicações da Palavra, para que demais pessoas, irmãos amados, também venham interceder pela missionária Angélica.
não a conhecendo, mas se identificando como um intercessor, um parceiro, um companheiro, Deus, nesse momento difícil, porém não impossível para o Senhor. Por tudo graças, Pai, a Dona Maria Cordeiro também, Deus, incluímos na oração nesse momento. E graças dou ao Senhor pelo fortalecimento, Pai, para este tempo das apresentações de comunicações da palavra. Pela chuva mansa, serena, abençoada que o Senhor nos deu aqui no final da tarde. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Oramos, eu digo oramos porque há outros acompanhando também a nossa oração e juntos estão participando. Oramos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Até amanhã, gente. Tchau!